relógio de oração. A igreja estará aberta a partir das 6 horas da manhã, queridos. Das 6 ao meio-dia, tá? Mas e o culto das 9? Irá acontecer normalmente. O culto de ceia, das 9 às 10, depois às 18 horas, normalmente. Porém, das 6 ao meio-dia, nós estaremos aqui em oração ao nosso Deus. Último relógio de oração do ano. A tendência para 2025 é esses relógios se tornarem frequentes. E o meu desejo é que esse relógio que está iniciando às 6 horas, se encontre com o culto das 18, pastor Oséias. Então, para isso, nós precisamos de mais pessoas para estarem conosco nesse relógio de oração. Então, meu objetivo para 2025 é que esses relógios, começando às 6, se encontre com o culto das 18 horas, e aí terminando em uma grande celebração ao nosso Deus. E em nome de Jesus nós iremos conseguir isso para a glória de Deus, amém? Então esteja atento, e no dia 7 de dezembro eu faço um convite a toda a igreja, todos os irmãos, diáconos, obreiros, crianças, toda a igreja, dia 7 de dezembro é um sábado, 19 horas, nós temos um culto de celebração ao nosso Deus aqui, um culto de gratidão, é aquela festa que nós temos, depois no final, aquela janta de comunhão, aquele churrasco, meu querido, você não pode ficar de fora disso aí, você não pode ficar de fora. Nós iremos proclamar a visão para 2025, os trabalhos, é uma grande festa de celebração. Então eu gostaria que você marcasse na tua agenda, dia 7 de dezembro, às 19 horas, aqui na igreja, uma grande celebração ao nosso Deus, amém? Agora sim, meus irmãos, nós estamos aí no nosso terceiro dia, na nossa campanha dessa série de mensagens sobre libertação. Pastor Osias já passou por aqui, pastor Luiz Ferrari já passou por aqui, e nós somos ministrados. Eu não sei se você anotou algumas coisas, mas eu estou anotando desde a pregação do pastor Osias, tenho aqui alguns tópicos do pastor Ferrari, tremendo aquela questão da arca, abrir a janela da arca da oração, da comunhão, aquilo foi tremendo, queridos. A palavra revelada, e você não pode ficar de fora. Nós temos tanta tecnologia, aqueles que não gostam de escrever, não tem uma caneta, mas pode pegar o celular e ir anotando. E um detalhe, alguns irmãos ligaram para a Mali, depois mandaram mensagem para a Mali no outro dia, falei, Mali, cadê a pregação do pastor Ferrari? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, aquela porção, pastor Oséias, aquela porção do pastor Ferrari, foram para aqueles que vieram aqui na igreja. Eu tenho que te dizer isso. Por quê? A mensagem dele, o áudio não ficou gravado. A imagem, o vídeo está gravado, mas o áudio não. Só entenda uma coisa, a porção foi para aqueles que estavam aqui, queridos. Porque foi tremendo aquele negócio. Foi tremendo. Aquela mensagem da arca, quem abre a porta da salvação é quem? É quem? Deus. Mas quem abre a janela da comunhão é quem? É você, sou eu. Sou eu, aquilo foi tremendo, e aquela palavra ainda mexe comigo, e a palavra do pastor Osias, falando da importância da presença, era algo que Deus já tinha colocado no meu coração, e o pastor Osias vem e prega de uma maneira poderosa, é na presença de Deus que o milagre acontece, queridos, e às vezes a gente quer fazer o contrário, quando o problema surge, quando a depressão bate, quando a tristeza nos pega, a gente quer fazer igual Adão, correr, quando na verdade deveríamos estar na presença de Deus, porque é na presença que as nossas forças são renovadas, queridos, é a presença de Deus. E hoje eu quero dar continuidade a essa série de mensagens, hoje é a próxima terça, e hoje eu não sou aquele pastor Osias, e muito menos tenho aquela didática do pastor Ferrari, mas eu quero instruir a igreja sobre algumas questões bastante diretas sobre a questão de libertação. E eu gostaria, mas antes, gostaria que você lesse comigo esse resumo de Lucas 10, 19 e 20. Nós estamos no mês de novembro com essa série de mensagens, libertação. Então no 3, 1, 2, 3. Dá um glória a Deus aí. É interessante isso. Eu lhes dei autoridade, Jesus Cristo falando, sobre quantos poderes? Todo o poder do inimigo. Mas Satanás é tão ardilhoso que ele quer colocar medo em nós.
Eu quero ministrar sobre duas frentes para você nessa noite: a questão do medo e a questão de coisas consagradas nessa terça-feira. Na próxima, eu irei falar sobre a questão de confissão, mas hoje eu quero falar sobre medo e sobre a questão de coisas consagradas que colocamos dentro da nossa casa. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, eu estou usando a NVT, Gustavo. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Diz assim um texto: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. Aconteceu há quanto tempo? Há quanto tempo? Muito tempo atrás. Quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Então é óbvio que o apóstolo Paulo está falando de Êxodo. Isso aqui está claro, né? Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Olha que coisa gloriosa. A manifestação de Cristo. A rocha que Moisés bateu 2 vezes por incredulidade. E isso é um dos motivos porque ele não entrou na terra prometida. Aquela rocha era o próprio Cristo, segundo o apóstolo Paulo. A rocha era Cristo, olha isso. E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. E aí na terra prometida só entraram quantos? 2, Josué e Calebe. O restante, todos pereceram no deserto. Agora, o texto, os versos que eu quero que você marque aí, grife e preste atenção. Tais coisas aconteceram como advertência para quem? Para nós. Preste muita atenção. Tais coisas aconteceram como advertência para... Não foi para o povo judeu, não foi para os saduceus, não foi para os fariseus, foi para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Olha isso, o que eles cobiçaram? Nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram o quê? A farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Olha isso. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles. Essas coisas que aconteceram a eles, nos serve como, preste atenção, nos serve como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Olha isso. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram. Deus é fiel, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice, a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pense no povo de Israel. Pense no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? O apóstolo aqui está falando dos sacerdotes. Os sacerdotes não eram blindados. Ele estava dizendo, acaso os sacerdotes que ofereciam sacrifícios, eles também não precisavam do sacrifício desse altar para a purificação? Então veja, verso 19. Então, o que estou tentando dizer?
Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Preste atenção, eu vou repetir. Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que estes sacrifícios são oferecidos a quem? Estes sacrifícios são oferecidos a quem? E não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Amém. Até aqui, queridos, esse texto. O apóstolo Paulo nos dá algumas advertências aqui em 1 Coríntios capítulo 10. E essa advertência não foi para o povo judeu e não foi para a igreja apostólica. É para mim e é para você. Ele está trazendo exemplos do passado e do passado do povo hebreu. E dizendo, está vendo essas coisas? Essas coisas aconteceram para servir a vocês como exemplo. Porque agora eles passaram, erraram e foram castigados. Agora nós temos o privilégio de ler essas coisas, entender essas coisas e não praticar mais esses erros. Compreender essa primeira parte? É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E aí ele começa a dizer o seguinte, veja, lá no versos 12 ao 13, as nossas tentações de hoje não são diferentes, queridos. E é isso que é o mais interessante. Olha isso, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Por isso, eu posso ler o texto sagrado e me descansar e acreditar que o nosso Deus, ele não mudou, ele permanece da mesma maneira. Mas também, eu estou aprendendo aqui no texto, que Satanás, ele também continua operando ao longo dos anos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, as suas tentações, os seus desejos carnais, não são diferentes daquele povo. E aí ele termina, nós terminamos no verso 19 ao 20, e o apóstolo Paulo está dizendo, nós não temos parte com o demônio, nós não fazemos ali mesa com o demônio, nós não estamos cedendo nada a demônios, porque nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, e os filhos da luz não têm comunhão com os filhos das trevas, amém? E a sua casa é luz, a sua casa, a sua família é luz. E o apóstolo Paulo termina com isso. Olha, nós não temos. Então o que estou tentando dizer, que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade. Aqui é um ponto-chave. Aquela oferenda na esquina, aquela farofa, aquela cabeça de porco e tantas outras coisas, aquilo ali tem algum poder? Não, aquilo ali é comida, aquilo ali é um objeto, aquilo ali é algo material. Só que tem um detalhe interessante, ela é oferecida, como diz o versos 20, ela é oferecida a quem? A demônios. A partir desse momento nós entramos no mundo espiritual, e nós estamos desde o começo do ano falando, com o mundo espiritual não se brinca, queridos. Com o mundo espiritual a gente aqui não está degladiando, ou nós não estamos flertando, nós não estamos testando. Com o mundo espiritual não se testa nada. É por isso que é muito importante você ter em mente que crente, ele não está visitando horóscopo, ele não está consultando a mão, ele não está consultando joguinho de carta, jogo de tabuleiro, porque com o mundo espiritual não se brinca. O apóstolo Paulo está dizendo que a comida em si não é nada. Não é isso que o texto está dizendo? Só que a partir do momento que é consagrado a alguma coisa, no caso a demônio, aí passa a ser alguma coisa. Esse é o problema. O mundo espiritual, ele é real. E aí a igreja precisa ter o discernimento. Malaquias 3, versos 6 ao 7. A igreja precisa ter essa visão espiritual aguçada. Por quê? O nosso Deus, ele não mudou. Malaquias 3, olha isso. Eu sou o Senhor e não... Eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, e aí, o texto lá nos evangelhos vai dizer, pode passar céus e terra, mas a minha palavra não há de
passar. Vocês estão compreendendo isso? Não é porque aconteceu lá no passado que não pode acontecer agora, pelo contrário. A palavra está dizendo que essas coisas nos acompanham também nos dias de hoje. Não é porque nós não temos mais manifestações demoníacas como tivemos nos anos 90, nos anos 80, que Satanás deixou de agir. Pelo contrário, o texto sagrado vai dizer que ele está em volta, rugindo como leão. Por quê? O Evangelho vai dizer que o mundo jaz no maligno, queridos. E aí o próprio Cristo vai dizer que existe um príncipe deste mundo. Então não é brincadeira. Nós não estamos brincando. Veja, 2 Coríntios, capítulo 6, versos 15 ao 18. Existe uma ordem. E eu fiz questão de pegar esse texto no Novo Testamento, para que você entenda que o mundo espiritual, ele não respeita geografia, o mundo espiritual não respeita idade, ele não respeita anos, ele não respeita tempos. O mundo espiritual é atemporal. E aí em 2 Coríntios 6,15, olha isso, ele está escrito assim, ó: que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Olha isso, que harmonia pode haver em Cristo e o diabo? Ou seja, eu já vou te adiantar aqui, como é que um cristão, ele está servindo a Deus e ao mesmo tempo está consultando horóscopo? Que harmonia há entre essas coisas? Como é que um cristão serve a Deus e ao mesmo tempo está tirando cartas para adivinhar o futuro? Que harmonia há entre Deus e o diabo? E aí ele vai continuar: como alguém que crê pode... Interessante essa versão da NVT, que isso vai nos responder algumas coisas para a próxima semana. Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Olha isso. E aí nós se lembramos daquele texto: tudo aquilo que ligares na terra será ligado, tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. A partir do momento, querido, que eu começo a participar de mesas consagradas a demônios, eu estou desligando a minha comunhão com Deus. Isso é muito sério. A partir do momento que eu estou tirando carta, jogando baralho e praticando outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, eu estou desligando a minha comunhão com Deus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: como é que você pode ter comunhão se o próprio Cristo não tem comunhão com o diabo? Olha isso. E aí ele vai continuar: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras. É interessante que isso nós lemos lá no Antigo Testamento. E aí as pessoas falam: não, mas isso é lá para o povo hebreu, não, isso é lá para Êxodo, não, isso é lá para a primeira aliança. Nós estamos agora na carta de Paulo, na nova aliança, depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele continua a dizer agora: não toque em coisas impuras. Por quê? O objeto é alguma coisa? Não é. A partir do momento que ele é consagrado, agora se torna. Não toquem coisas impuras. Eu sou Deus e não mudo. Veja, João 17, 14 ao 16. Nós temos a oração sacerdotal de Cristo. E aí, Jesus, nessa oração, ele vai dizer assim, ó. Jesus orando ao Pai: eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia. Meu irmão, entenda uma coisa: Satanás nos odeia. Satanás, enquanto ele não for derrotado de uma vez por todas lá no juízo final, ele nos odeia. Por isso que com o mundo espiritual a gente não brinca. Olha isso: e o mundo os odeia, porque eles não são do... Ah, meu querido, nós somos da Nova Jerusalém. Você é da Nova Jerusalém?
Nós somos do céu. Satanás nos odeia porque tem uma promessa: eis que vou preparar um lugar, uma nova morada na casa de meu Pai. Por isso que Satanás vai tentar nos tirar dessa morada, enquanto aqui vivermos. Você compreende isso? Satanás vai tentar te puxar para baixo, vai tentar te puxar para o inferno. Não só você, mas toda a tua família, queridos. Você compreende isso? E aí o próprio Cristo vai dizer assim, ó: e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora olha o próximo verso: não peço que os tires do mundo. Olha aqui, o próprio Cristo falando: eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Opa, veja bem, o mundo nos odeia, Satanás quer me ver destruído no inferno. Agora Cristo está dizendo: então, eu não estou orando para que vocês saiam do mundo, mas eu oro para que o próprio Pai os proteja do maligno. Então a batalha espiritual, ela é séria, ela é real. O mundo espiritual, ele é sério, ele é real. E nós temos pessoas na igreja oprimidas. E é uma diferença, porque lá em Lucas capítulo 4, vai dizer que Jesus Cristo veio para apregoar liberdade aos cativos e libertar os oprimidos. Cativeiro e opressão. Nós temos pessoas presas e nós temos pessoas oprimidas. Não tem problema, Jesus veio para libertar os dois tipos de pessoa. Mas nós temos pessoas possessas, pessoas que o diabo comanda elas pela possessão demoníaca, e nós temos pessoas que sofrem influência demoníaca. Esses são os oprimidos, mas não tem problema, o poder de Jesus liberta todas elas. Eu vos dei poder sobre toda a autoridade do inimigo. E aí nós temos essa oração: Pai, eu não peço que você os tire, mas que o Senhor os proteja do maligno. Veja, então qual é o propósito da libertação, queridos? Feito essa introdução e te apresentando esses textos para entrarmos nos nossos textos principais. A libertação, ela tem um propósito de te libertar do medo, para que você viva em santidade e para que você viva em justiça. Você pode repetir isso comigo? A libertação me liberta do medo, para que eu viva em santidade e em justiça. Esse é o propósito da libertação. Primeira coisa, te libertar do medo, porque a autoridade já foi concedida por Jesus, a autoridade já foi dada por Cristo à igreja. Agora Satanás vai buzinar na sua cabeça que você não pode, que você não consegue, que o seu passado te condena, que os seus pecados te condenam. Ei, Jesus Cristo já te purificou e te libertou das amarras do seu passado. Então não deixe Satanás buzinar isso na sua cabeça. E o medo nos paralisa. O medo é bom, segundo a psicanálise. O medo fez a sociedade evoluir. O problema é quando o medo nos paralisa. E o paralisar é em tudo. Porque a gente não consegue adorar, a gente não consegue servir, a gente não consegue ser um cristão, a gente não consegue dar testemunho, a gente não consegue falar, a gente não consegue orar, a gente não consegue jejuar por causa do medo. Nós temos cristãos que têm medo de dormir com a luz apagada, porque está com medo de ver um demônio. Ei, Jesus Cristo te libertou, queridos. Jesus Cristo te libertou, meu irmão. E Satanás, ele fica buzinando na nossa cabeça, que nós não conseguimos, que nós não podemos. Em nome de Jesus, hoje eu sairei daqui renovado pelo poder do Espírito Santo. E aí, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. O medo, ele causa duas coisas em nossa vida. Primeira coisa que ele causa, omissão. E depois a fragmentação. Isso é terrível. O medo de perder, o medo de falar, o medo de agir. Meu querido, isso vai gerar uma omissão recorrente na tua vida. E aí nós, cristãos, temos que se posicionar firmes. Nós, cristãos, temos que se posicionar do lado de Cristo e do Evangelho. Só que Satanás está buzinando medo. E aí olha só o que vai dizer 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido. Você é escolhido? Você é escolhido? Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Até aqui, nós já sabemos esse texto de cor.
Mas olha o propósito, assim vocês podem mostrar a quem? Mostrar a quem? Não é para você viver trancado numa igreja, ou trancado em um quarto, ou só na sua casa. Não é para você viver um cristianismo isolado, só você e Deus. Você foi escolhido, você foi chamado por Deus. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa desse Deus Todo-Poderoso, para mostrar às pessoas. Olha isso. Mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, queridos. Como que eu mostro isso? Orando lá na minha casa, repreendendo todo o mal. Como que eu mostro isso? Dando testemunho no meu trabalho, parando, travando a minha boca, para não fofocar, para não difamar, para não caluniar. Como é que eu mostro isso? Quando eu não xingo mais, quando eu não pratico mais as coisas da maldade. Eu estou mostrando ao mundo que o meu Deus é maravilhoso e me tirou das trevas e me colocou na luz. Você entende isso? Êxodo capítulo 32, versos 21. Quando eu não compreendo isso, eu sou omisso. Eu sou omisso. Por fim, olha essa passagem. Presta atenção aqui. Moisés no monte, Deus falando, escrevendo os 10 mandamentos nas tábuas. Josué ali com a sua tropa e o povo lá embaixo, aguardando Moisés voltar. Olha o que aconteceu. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho a omissão? Entenda uma coisa, queridos. A omissão faz com que eu cometa pecados. A minha omissão faz com que a minha família peque. A minha omissão como pastor faz com que eu leve a igreja ao pecado. Moisés deixou Arão cuidando do povo. Só que Moisés estava falando com Deus. Aí o povo, na impaciência, chegou: Arão, é o seguinte, esse tal de Moisés, isso aí é uma outra questão que eu vou abordar. Olha como o povo chama Moisés, esse tal de Moisés aí está demorando. Então, a gente precisa de deuses. Arão ficou com medo, porque o povo era difícil. Arão então olha para a situação e ele é omisso. Ao invés de ele manter firme a palavra de Deus, ele cede. Quando ele cede, fala: olha, traga aí as joias, traga os ouros. E aí ele trabalha, faz um bezerro de ouro. Ah, meu querido, idolatria. Idolatria. Faz um bezerro de ouro. Agora sim está tudo bem. De repente Deus: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu e eu vou matar todo mundo. Quando Moisés chega lá embaixo, aqui chegamos agora, nesse texto, ele chega para Arão: Arão, o que aconteceu? Você era o meu imediato aqui. Eu saí, estava tudo a 1000 maravilhas. Quando eu volto, vocês estão idolatrando. Próximo verso. Não fique tão furioso comigo, meu senhor. Arão agora justificando. Não fique furioso comigo. Você sabe como este povo é mau. Meu querido, a tua família pode ser mau. O teu patrão pode ser mau. O mundo é mau. Só que nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas, queridos. Você está compreendendo isso? Então eu não posso me omitir, porque senão eu coloco a minha família em pecado. Você está compreendendo isso? Mamãe, papai? Eu não posso omitir. Ah, Moisés, você sabe como esse povo é mau. Próximo verso. Eles me disseram: façam para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Próximo. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as jogueis no fogo. Arão ainda mentiu. Olha isso. Porque quando a gente lê o início do capítulo, vai dizer que Arão joga no fogo e ele trabalha. Ou seja, ele faz a forma do bezerrinho. Ele trabalha no material. E aí sai o bezerro. Agora, ele chega para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu peguei os ouros, joguei. O que aconteceu? Simplesmente eu joguei no fogo e saiu o bezerro. Como se tivesse saído do nada.
como se fosse um passe de mágica, ainda mente. Meu querido, o medo leva à omissão, e a omissão leva ao pecado, e esse pecado leva à mentira. Não seja mais omisso na tua vida. Para terminar, vamos lá, 25, Moisés viu que Arão havia permitido, olha isso, olha essa palavrinha, repita comigo, permissão, permissão, permissão. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Como isso é grave, queridos, como isso é sério. Permissão, que possamos nessa noite não sermos mais omissos, porque nós estamos diante de um Deus santo, verdadeiro, um Deus poderoso. Esse é o problema do medo, e Satanás está buzinando, está buzinando, está buzinando, está buzinando. O medo leva a um outro problema, a fragmentação. Mateus 12, 25, olha que texto fantástico, você conhece esse texto? Olha isso, Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado o quê? A ruína. Aí, a gente só lê até aqui, mas olha a continuação. Uma cidade ou o quê? Uma cidade ou o quê? Uma família. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo, ela se desintegrará, ela não prospera, ela não caminha. Nessa noite, Jesus Cristo quer te restaurar por completo, queridos, porque a fragmentação, as partes, o reino dividido, ele não prospera. Nessa noite é momento de nós refletirmos o que está fraturado, o que está fragmentado na nossa vida, porque talvez é isso que esteja impedindo a bênção lá na nossa casa. O próprio Cristo que disse isso. Uma família fragmentada, dividida, não prospera, não se ergue. Não existe vitória numa família dividida. Isso é muito sério, queridos. Veja o que o medo nos causa, e a lista só vai aumentando. Então, o que nós devemos fazer? Nosso horário já se foi. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Olha isso. Nós temos uma instrução clara. 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Mantenham-se, coloque aí na atualizada, esse verso, diz assim: abstende-vos de toda forma de, toda forma, ele não está falando de demônio, ele não está falando de diabo com chifrinho e tridente, ele não está falando de magia negra, ele está falando de toda forma do mal. Afaste-se, fique longe, não se misture, não toque em nenhuma forma do mal. Essa é a ordem no Novo Testamento, e nós não podemos brincar. E aí, o problema é que nós sempre queremos dar um jeitinho, né? Não, mas toda forma é muita coisa. O que é toda forma? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 18, versos 9 ao 12, depois o 13 e o 14, 9 ao 14, Deuteronômio 18, vamos clarear então quais são essas formas de mal. Veja isso: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, a tua família foi Deus que deu? A tua família é Deus que deu? O teu trabalho foi Deus que deu? Amém? Você concorda que tudo que você tem foi Deus que te deu? Então quando você entrar na tua terra, quando você estiver na tua família, quando você estiver no teu trabalho, no teu negócio, quando você estiver com aquilo que Deus lhe deu, o que você tem que fazer? Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Pode colocar na NVT, Gustavo. Olha isso: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Aí você fala: misericórdia, eu não sou louco, misericórdia, claro que eu não vou aceitar, claro que eu não vou queimar meu filho, a minha filha, uma criança. Mas às vezes a gente está complacente com pessoas que estão falando que vão abortar e nós não falamos nada. Às vezes nós estamos numa roda de amigos, e aí a mulher ou o homem está dizendo: não, a minha esposa, a minha namorada, a minha ficante, seja lá o que for, ela vai abortar.
E aí a gente se cala, omisso, com medo. Ah, meu querido, quando você estiver na terra que o Senhor teu Deus te dá, não permita. Não deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique o quê? Adivinhação, use encantamentos, interprete algoros, envolva-se com o quê? Com bruxaria. Não permita que os teus filhos se envolvam com isso. Não permita que o teu marido, que a tua esposa pratique tais coisas. Lembre-se, a omissão leva ao pecado, e o pecado vai me fragmentar e vai me tirar da presença de Deus. Eu acho que está clareando agora. Se abstenha, fuja, não se misture com nenhuma aparência do mal. Aí a pessoa fala assim, não, mas é minha amiga, é minha irmã, é minha parente. Meu querido, que comunhão a luz com as trevas, que comunhão a Cristo com o diabo. É teu parente, então repreende esse maligno, repreende esse demônio, mas não se misture, não compactue. E aí ele vai continuar, verso 11, lance feitiços, atue como médio ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Veja isso, que coisa. Próximo verso, que pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Próximo verso, 13 e 14. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar, consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Eu vou traduzir agora para a nossa época. O emprego que você está, o teu patrão, os teus vizinhos, os teus colegas de futebol, as tuas amigas do chá da tarde podem praticar essas coisas. Saiba que o nosso Deus condena essas coisas. Isso está muito claro. Próximo verso, Deuteronômio capítulo 7, versos 25 ao 26. Fique tranquilo, querido, estou controlando o horário, amanhã é feriado para muitos, nós vamos ainda orar. Mas eu preciso passar essa instrução a vocês. Diz assim: queime os ídolos das nações no fogo, e não cobice a prata e nem o ouro que os revestem. Não tome nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para quem? Para vocês. É algo detestável para o Senhor seu Deus. Próximo verso. Não leve para dentro de suas casas. Aqui chegou num ponto crucial. O que tem dentro da nossa casa? Aquele objeto consagrado a demônio, aquele quadro bonito que a gente ignora, mas foi consagrado no centro de macumba, aquele objeto consagrado, o texto está dizendo, isso não deve estar na tua casa, isso não deve estar na tua casa, porque isso é abominação ao Senhor. Eu vou te contar um segredo, agora não é mais segredo. No dia da minha ordenação pastoral, eu ganhei um par de sapatos, de uma pessoa que mexe com macumba, dos meus familiares. E a Mali tinha tido um sonho naquela semana, e veio o par de sapatos. Quando o par de sapatos veio, a gente não teve dúvida, isso aqui não é de Deus. Se não serve para mim, não serve para mais ninguém. Novinho, democrata, eu gosto de sapato democrata, Ferracini, coisa linda. Mas aí é familiar. Peguei a Maliele, vamos lá no shopping, lá na Anitta, achamos o sapato igualzinho e compramos. Resolvemos o problema familiar, resolvemos o problema espiritual. Você compreendeu isso, queridos? Você compreendeu isso? Não tem nada a ver. Falava com o Guilherme, nosso jovem aqui, adorava Harry Potter, tinha todos os livros. Falei, querido, você não é de Deus não, queima. Chegou em casa, queimou, dormiu em paz. Sabe essas coisas que não tem nada a ver? Sabe aquilo que você acha? Não, mas comigo Deus está comigo. É justamente por isso.
Deus não se mistura com essas tranqueiras. É justamente por isso que Deus está na tua casa, que esse tipo de coisa não deve ter. Há muitos anos atrás, faz uns 10, mais de 20 anos, eu fui acompanhado, adolescente, fui acompanhado uma visita na casa de uma irmã, essa irmã já falecida, fugiu o nome dela. Quando chegamos, a irmã do círculo de oração, que estava dirigindo a campanha de oração na casa, quando ela entra, na estante dela, tinha uma caveirinha. Quando a dirigente do círculo de oração olhou, falou: irmã, o que é isso aqui? Não, é uma caveirinha que eu ganhei de uma das minhas filhas. A irmã orou e falou assim: aqui está o problema. Vamos queimar isso agora e vamos repreender isso. A irmã nunca mais teve a enfermidade. O que tem na tua casa, querido? Consagrada a demônios. Que você está lá, dormindo, acordando, tomando banho, assistindo, do lado desse demônio. Talvez a paz dos teus filhos, a paz da tua casa, está sendo roubada por objetos consagrados a demônios. Nós tivemos outro caso aqui na igreja, de um casal, onde a filha não conseguia dormir, de maneira nenhuma, e fomos levando, orando, levando a palavra. Opa! Ela dorme com uma coberta que foi dada, presenteada, e é algo consagrado lá no centro de Macumba. Falei: meu irmão, como é que você permite algo consagrado no centro de Macumba colocar sobre a sua filha? O que nós estamos fazendo, queridos? O que nós estamos fazendo? Libertação. Não adianta você vir aqui às terças-feiras receber a unção com óleo, se você não fizer a tua parte lá na tua casa. Não leve para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão o quê? Destruídos. Limpa a tua casa. Limpa a tua casa, o teu lar, o teu altar de adoração, os teus filhos, o refúgio da sua alma. Limpa a tua casa. Veja, considere essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para o quê? Para a destruição. Veja isso. Ah, meu irmão, o que nós estamos fazendo? Nessa noite Deus te trouxe aqui para abrir o seu entendimento. Livros, objetos, pulseirinhas, filmes, coisas detestáveis. Precisamos se libertar de todas essas coisas, queridos. Precisamos abandonar todas essas coisas, porque todos esses objetos são destinados à destruição. E tudo aonde esses objetos estão, também será destruído. É o que o texto está dizendo. Isso não é do Antigo Testamento. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Compreende isso? A igreja precisa ser instruída nessas coisas. Porque é muito fácil. Eu gosto, querido, do movimento do oba-oba. Esse momento aqui da terça está sendo tremendo. Mas eu tenho que fazer a minha parte, queridos. Eu tenho que fazer a minha parte da minha casa. Se coloque de pé comigo agora. Ah, meu irmão, nosso Deus é maior do que todas as coisas. Entenda isso. Nós precisamos se arrepender. E arrepender é deixar o pecado. Arrepender é deixar. Arrepender não é vir aqui chorar. Arrepender não é vir aqui e simplesmente estar emocionado, mas chegar em casa, fazer tudo de novo. Se arrepender é deixar, é largar, é abandonar, queridos. É abandonar. Você entende isso? Nós precisamos se arrepender urgentemente. E eu tenho que te dizer, nós só iremos conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo. Nessa terça-feira só trabalhei esses dois aspectos com você: o medo e as coisas consagradas. Nosso Deus não tem parte com nada. Provérbios 28:13, nosso texto. Olha que coisa tremenda. Provérbios 28:13. Quem oculta os seus pecados não. Quem
Quem oculta os seus pecados não prospera. Hoje é noite de confissão, queridos. Hoje é noite de colocar para fora. Quem oculta os seus pecados não prospera. Enquanto eu estiver enterrando esses pecados, a minha vida não anda para frente. O negócio não vai, não destrava. Os meus filhos não conseguem encontrar o caminho da salvação. Enquanto eu encobrir os pecados, a minha vida não prospera. Porém, quem os confessa e usa, confessar e deixar. A confissão, ela só tem valor se você deixar. Confessar, Deus já sabe. Por isso que eu preciso deixar. Agora eu preciso mostrar que eu estou arrependido. Confessar e deixar. Aqueles que os confessam e os abandonam, recebe a misericórdia. Oh, aleluia. E nós vamos orar agora, pedindo a misericórdia de Deus, queridos. Debaixo dessa palavra de instrução para as nossas vidas. Jesus tem muito mais para a tua casa, para a tua família, queridos. E às vezes nós estamos errando, e a gente não entende por que a bênção não vem, por que a cura não vem, por que os meus filhos não se rendem, por que o meu marido não está aqui, por que a esposa não está aqui. Talvez tem coisas lá na minha casa que está sendo consagrada. Eu estou compactuando. Ah, mas eu ganhei da minha mãe, eu ganhei do meu pai, eu ganhei da minha avó. Ei, que comunhão há entre trevas e luz, queridos. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando não é de objetos, não. Ah, mas isso aqui tem um valor sentimental. Ei, Jesus Cristo é tudo na sua vida. Você agora compreende aquela palavra? Ah, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim. Ele não está falando que não devemos honrar pai e mãe, mas eu estou servindo ao meu Jesus que é santo, queridos. Isso aqui é muito sério, muito sério. Entenda uma coisa, queridos, libertação passa por isso. E nós vamos orar agora. Você fica à vontade, você ficar de pé, joelho, sentado. Você vai orar e vai pensar. Você vai orar e vai buscar na sua memória. Você vai buscar a ajuda do Espírito Santo. Pai, tem alguma coisa na minha casa, meu Deus. Tem algo consagrado no meu lar. Meu Deus, eu não quero ter mais medo. Eu quero ministrar a cura e a libertação na minha casa. Eu quero ministrar com a autoridade do Espírito. Ah, meu Deus. Ore, igreja, ore. Tira esse momento para que você fale com Deus agora. Soberano Deus, o Senhor é tremendo, Pai. A tua palavra é verdade, a tua palavra é revelada, a tua palavra, Senhor, é que nos guia. E eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo abra os olhos, que o teu Espírito Santo abra o entendimento, que o teu Espírito Santo revele aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, aquilo que está debaixo, lá, ó Pai, na escuridão, e que está trazendo desgraça, que está trazendo destruição, que está trazendo maldição para a nossa casa. Meu Deus, eu quero te servir, Pai, de uma maneira plena. Eu quero te servir, Senhor, de uma maneira íntegra. Eu quero te servir por inteiro, meu Deus. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero bendizer o teu nome. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Rei. O Senhor é exaltado. O Senhor é sobre todo nome. E eu quero profetizar agora: todas as cadeias, todas as algemas, todas as almas aprisionadas pelo diabo, seja liberto e liberta agora. Ah, Espírito Santo, essa opressão maligna, esse vício maldito, ah, Senhor, espírito maligno de adultério, espírito imundo de prostituição, de fornicação, em nome de Jesus, sai agora. Meu Deus, Pai, nós estamos clamando, nós estamos lhe pedindo misericórdia,
nós estamos lhe pedindo perdão, nós estamos reconhecendo a nossa culpa e clamando pela tua misericórdia, nós estamos confessando os nossos pecados. Acima disso, Pai, nós queremos deixar, Senhor, nós queremos abandonar, meu Deus, nós queremos renunciar todas as obras do diabo, todas as obras da carne, todos os desejos malignos. Meu Deus, revela Espírito Santo, revela, Senhor, aquilo que está